Estados Unidos pode paralisar setor público com risco político e Trump anuncia novas tarifas. É disso que a gente fala no vídeo de hoje. Para você atingir seus objetivos financeiros, você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. Para isso, preencha o primeiro link aqui da descrição. Meu filho, bom, vamos falar sobre investimentos? Impasse entre democratas ali e o Donald Trump coloca um risco de shutdown na mesa e o acordo precisa ser fechado ainda hoje. Pois é, e o que a gente pode esperar com esse risco de shutdown nos Estados Unidos? E aí hoje se expira, né, o prazo ali para financiamento ali do governo dos Estados Unidos, e os republicanos e democratas no Congresso não dão sinais de que concordarão com uma solução temporária para os gastos que evitaria aí essa paralisação. E aí os democratas sinalizam que não estão dispostos simplesmente a aprovar o plano de financiamento de curto prazo que os republicanos defendem sem alguns ajustes. E aí, se o Congresso não agir, milhares de funcionários aí do governo federal vão ser dispensados, desde a NASA até os parques nacionais. E aí uma ampla gama de serviços será interrompida, inclusive aí os relatórios que estão sendo aí divulgados ao longo dessa semana. E aí os tribunais federais podem ter que fechar e os subsídios para as pequenas empresas podem sofrer atraso. E aí, no entanto, essa é uma batalha que vai além aí do financiamento temporário. É justamente uma continuação ali de uma luta que vem se formando desde que o Donald Trump assumiu o cargo lá em janeiro e se recusou ali a gastar bilhões de dólares que o Congresso já havia aprovado. E ali os democratas pretendem usar a ameaça de paralisação para restaurar parte desse financiamento e sustentar ali os subsídios para a saúde que vão expirar no final do ano. E o que está em jogo aí são 1,7 trilhão de dólares em gastos aí discricionários, lembrando aí que são gastos que não são previstos, né? São gastos livres, e aí que financiam as operações das agências, que vão vencer aí no final do ano fiscal, justamente hoje, e se o Congresso não os prorrogar. E aí isso equivale a cerca de 1/4 do orçamento total, que hoje é de 7 trilhões de dólares do governo, sendo que a maior parte aí do restante vai para programas de saúde e aposentadoria e pagamentos aí dos juros da dívida, somando um total ali de 37,5 trilhões de dólares. A Câmara dos Deputados ali, controlada pelos republicanos, aprovou por pouco ali um projeto de lei no dia 19 de setembro para manter o financiamento ali das agências governamentais até dia 21 de novembro. O Senado, ali onde eram necessários 60 votos para essa medida ser aprovada, prontamente aí derrubou essa medida da Câmara dos Deputados. Então, o risco político hoje nos Estados Unidos também é o maior risco que se encontra, né? Assim como aqui no Brasil. E aí, o shutdown ameaça justamente ele atrasar vários dados que os Estados Unidos vão divulgar essa semana sobre a economia de lá. E aí, diante dessa incerteza, né, os efeitos das políticas do Donald Trump na economia, estatísticas oficiais aí do emprego, inflação e consumo vão se tornar ainda mais relevantes. E aí qualquer adiamento pode prejudicar ali justamente as decisões de política econômica, como a de cortar novamente os juros ali pelo Fed na reunião do próximo mês. E aí, se o governo fechar após o dia 30 de setembro, ou seja, hoje, o primeiro grande relatório que vai ser afetado é o de emprego do BLS, previsto aí para o dia 3 de outubro. E aí, na sequência, o índice de preço ao consumidor será o próximo da fila, enquanto os relatórios aí de vendas no varejo de construção residencial também correm risco aí de atraso. Aí o Fed reduziu os juros em setembro pela primeira vez nesse ano, diante aí de sinais de desaquecimento do mercado de trabalho. E a expectativa, né, para o payroll de sexta-feira é ainda mais arrefecimento do mercado de trabalho, né, fechando aí cerca de 50 mil postos ativos. E aí agora, autoridades aí acompanham de perto qualquer indício de piora. E aí o Departamento de Trabalho, que é o responsável pelo relatório BLS, publicou diretriz aí confirmando que a agência suspenderá operações e coleta de dados durante uma interrupção orçamentária. E aí todos os relatórios agendados, como o do emprego mensal, vão deixar de ser divulgados, caso, né, eles parem de fato as operações. E aí o plano estima aí meio-dia para encerrar as atividades do departamento, mas as tarefas de backup, né, do sistema podem levar ali até 3 dias no BLS. E aí, em 2013 a gente teve aí o relatório de emprego e o CPI, que foi adiado devido aí a um shutdown que a gente teve nessa época. E em 2018 e 2019, o fechamento do governo ali não afetou a publicação dos principais dados, porque havia recursos garantidos aí para manter todas essas questões. Então, é de fato ali uma questão muito importante que
que vai ser decidida ainda hoje, a gente espera, mas que o risco político aí é o principal risco com relação a um possível shutdown lá nos Estados Unidos. Mas comenta aqui, você acha que o Trump e ali os opositores, né, vamos colocar assim, chegarão a um acordo para não ter essa paralisação lá no governo dos Estados Unidos? Comenta aí. E também tivemos aí novas tarifas do Donald Trump, que anunciou ali tarifas a móveis e 100% aí de tarifas sobre filmes estrangeiros. Ele anunciou na segunda-feira que pretende aplicar ali tarifas adicionais sobre móveis produzidos fora do país e impor uma tarifa ali de 100% a filmes estrangeiros. As medidas ali, segundo ele, têm como objetivo reverter a perda de competitividade dos setores que já foram tradicionais na economia norte-americana. E aí, no caso do setor moveleiro, o Trump afirma que a Carolina do Norte, que é historicamente um polo do segmento, perdeu completamente ali sua indústria para a China e outros países. Ao justificar ali a imposição da tarifa de 100% sobre filmes feitos no exterior, o presidente disse aí que pretende resolver um problema de longa data e sem fim enfrentado pela indústria norte-americana. Então, segue-se, né, fazendo aí aquela ideia, né, de reindustrialização dos Estados Unidos via ali tarifas. E aí a gente tem ali um desdobramento com relação à possibilidade do encontro, né, entre o Trump e o Lula. Né? Alguns veem aí que a primeira possibilidade pode ser uma videoconferência, uma ligação, para posteriormente ser ali um encontro presencial. E aí o JP Morgan, né, vê a chance ali dos Estados Unidos reduzirem as tarifas contra o Brasil após esse possível encontro. E aí o JP Morgan avalia que a recente aproximação entre o Lula e o Trump, que foi lá no consulado da ONU, né, pode abrir ali espaço para uma flexibilização das tarifas impostas ali pelos Estados Unidos no Brasil. E aí, em relatório publicado na segunda-feira, o banco destacou ali que o gesto dos dois presidentes na Assembleia da ONU em Nova York sinaliza a possibilidade de melhora nas relações bilaterais. E aí, as tarifas aplicadas ali por Washington contra o Brasil em meados de setembro estão entre as mais altas em vigor contra parceiros comerciais aí americanos. E as medidas foram justificadas aí pela Casa Branca com base em questões políticas comerciais, incluindo ali a situação jurídica do ex-presidente Bolsonaro e a investigação aberta sobre a seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. E aí o relatório ressalta ainda que, apesar das sanções recentes, a Casa Branca tem ampliado o uso de instrumentos geoeconômicos na região, variando aí de barreiras comerciais a apoio financeiro direto, como foi o caso da Argentina aí, com o swap de 20 bilhões de dólares anunciados. Né? E aí, no caso brasileiro, a expectativa agora é sobre uma reunião mais estruturada entre Lula e Trump, que pode ocorrer em outubro, ou seja, ainda esse mês, em encontros ali multilaterais na Itália ou na Malásia, que vai ser ali justamente num terreno neutro entre os dois países. E aí o que se acredita que pode desenrolar nos próximos dias? Vamos conseguir ali ter a questão do shutdown resolvida nos Estados Unidos? Será que o encontro do Trump com Lula vai acontecer e isso pode nos beneficiar a longo prazo, principalmente com relação às tarifas comerciais? Comenta aí. E se você quer entender como que monta uma carteira à prova de crise, te convido novamente a preencher o primeiro link aqui da descrição para a gente bater esse papo e montar essa carteira para você de acordo com o seu perfil de investidor. No vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo, valeu!